Essa informação aqui no Jornal da Manhã. Sem acordo, Brasil, Alemanha e Noruega admitem o fim do Fundo Amazônia. E para falar mais sobre esse assunto, convidamos o ministro do Meio Ambiente, gentilmente atendendo a Jovem Pan, Ricardo Salles. Tudo bem, ministro? Bom dia. Obrigado pela atenção mais uma vez. Bom dia a todos. Ministro, isso é possível de se reverter? De que maneira que o governo brasileiro vai trabalhar para reverter isso? As conversas estão indo bem. Na verdade, a parte retórica da resposta que foi dada ontem no final da reunião que tivemos em coletiva de imprensa dizia, teoricamente é possível o fim do fundo, porque se não houver acordo entre as partes, poderia ser um caminho, mas não é um caminho desejado e nem que está posto, quer seja por nós, governo brasileiro, e tampouco pelos doadores, Alemanha e Noruega. Ao contrário, a reunião de ontem entre nós, que foi a terceira reunião, foi uma reunião muito boa. As partes colocaram novamente suas preocupações, discutimos os pontos de vista, caminhamos no sentido de construção de uma minuta essa que deve vir entre 2 ou 3 semanas daqui para frente. Então, as previsões são positivas, mas, retoricamente, o que foi respondido na coletiva foi de que, em tese, se isso não avançasse, poderia sim. O ministro Josias de Souza, de Brasília, há uma notícia de que a Alemanha suspendeu um repasse que seria feito da ordem de 151 milhões de reais. É fato isso? Eu tive essa informação, Josias, pelo jornal também. Na reunião de ontem, o embaixador não comentou esse fato. Depois que nós saímos da reunião aqui, essa notícia foi colocada no ar, não pela Alemanha, mas por um canal de comunicação. E nós vamos conversar com eles, mas de qualquer forma também não é algo, vamos dizer, fora do esperado no momento em que está sendo discutido o fundo. Então, eu também não vejo isso como algo fora deste contexto, se é que isso está acontecendo mesmo, fora desse contexto de negociações. Ministro, Denise quem está falando, bom dia. Eu queria saber desde o início o que mais te incomoda em relação a essa questão do Fundo da Amazônia, porque eles têm uma disposição, já trabalham aqui no Brasil, consideram recursos, essa preocupação com o meio ambiente. Qual é o principal ponto que incomoda o governo brasileiro? Bom, primeiro, o que mais chama a nossa atenção nesse caso é que, de fato, isso é colocado como uma doação ao governo brasileiro, ao Brasil. Doação essa, portanto, que o Brasil poderia dispor, né? Ainda que dentro dos parâmetros que foram condicionados no momento da época da doação, mas o Brasil pode dispor. E o que acontece na prática é que o sistema que foi criado dentro do Fundo Amazônia, basicamente o governo brasileiro não tem praticamente ingerência nenhuma sobre o fundo. Então, numa doação que você supostamente recebe, mas não tem ingerência sobre os recursos, uma vez que são decisões tomadas num mecanismo em que o governo só tem 1/3 do poder de decisão, também com relação ao BNDES, foi daí que surgiu essa necessidade de alterar, justamente porque não havia um alinhamento entre essas questões que são tocadas no Fundo Amazônia com os objetivos, com as estratégias e com as visões que o governo entende que são as melhores para o desenvolvimento da Amazônia. Na medida em que não há um alinhamento entre esses pontos, é preciso solucionar a origem desse não alinhamento. E a origem desse não alinhamento é justamente uma governança que, na nossa opinião, não é a mais adequada. Também tem uma questão importante aí, que dos 1 bilhão e 800 milhões de reais aproximadamente que foram empenhados até agora pelo fundo, praticamente metade disso foram em contratos com ONGs que fazem trabalhos de maneira individualizada na Amazônia, cada uma delas dentro do seu propósito, do seu escopo, e não necessariamente alinhados com esses objetivos que eu me referi há pouco, objetivos esses do governo. Lembrando que a doação é para o governo brasileiro, doada e aportada num banco público brasileiro, que é o BNDES, e em razão de esforços de desmatamento do Brasil. Portanto, é uma coisa do governo. Não tem sentido o governo não ter vamos dizer assim, esse papel preponderante. Nós não queremos excluir outros, ao contrário do que foi dito. Nós queremos ter uma maior prevalência, uma vez que se trata de um recurso do governo. E quem representa o governo são os membros do governo. Então, essa é a lógica que nós temos sobre essa questão.
Agora, ministro, em relação ao desmatamento, que aliás é o objetivo desse fundo, o desmatamento, de acordo com dados que foram incluídos no Sistema Terra Brasilis, do INPE, houve uma expansão aí do desmatamento de 88% em comparação com o ano passado, isso no mês de junho, não é? Já houve questionamentos do governo com relação a esses dados, mas eu coloco esses números nesse contexto das discussões em relação à atuação do fundo e dos alertas e críticas da comunidade internacional em relação ao que estaria acontecendo no Brasil com uma reformulação da atuação do governo, dos órgãos públicos no que se refere ao meio ambiente. Isso pensando até no acordo da União Europeia com o Mercosul, eles vão fazer exigências em relação a isso, ao controle, inclusive, da produção agropecuária, o quanto que isso pode ter de implicações no desmatamento. Então, o senhor vê condições de o Brasil mostrar resultados positivos que não atrapalhem, inclusive, as condições de comércio internacional? Muito bem, vamos por partes. Primeiro, o Brasil é o país que mais tem resultados positivos para mostrar em termos de conservação ambiental. Nós temos 66% da nossa cobertura vegetal mantida, incluídas aí mais as reservas legais, as APPs. Aliás, o nosso Código Florestal é uma norma restritiva que nenhum outro país do mundo adota, nenhum outro. Portanto, o Brasil dá exemplo nisso. Nós não somos o problema, nós somos a solução. Segundo lugar, com relação aos números do desmatamento propriamente dito, o número de 2000, esse número de agora, 2019, nós estamos falando só do mês de junho, quer dizer, selecionou-se apenas o mês de junho e comparou com junho de 18, para dar um percentual que ontem foi dito de 60%, e agora surgiu um outro número que você se referiu há pouco de 88%, mas de qualquer forma, há 2 anos atrás, o mesmo mês de junho, era 30% a mais, aliás, 2016, perdão, 30% a mais do que este junho desse ano agora, 2019. Portanto, se em relação um ano a outro nós formos analisar para trás, num passado não tão longínquo assim, portanto 2016, o número já era bem superior ao número desse mês. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que não tem importância o desmatamento? Não. Simplesmente para dizer que a questão do desmatamento, ela é sazonal, porque a Amazônia tem as nuvens que cobrem as imagens de satélite. Esse mês de junho é o mês em que as nuvens começam a se dissipar e as imagens de satélite pegam movimentações de desmatamento que eventualmente no mês anterior, há 2 meses atrás, não estavam computadas porque as nuvens cobriam o satélite. De qualquer forma, nós não vamos lutar aqui nem contra a questão da medição e tampouco dizer que minimizar o impacto disso do ponto de vista dos nossos esforços. Nós estamos fazendo esforços de redução do desmatamento ilegal. E esse número não diferencia o que é desmatamento ilegal para a supressão de vegetação feita de acordo com a lei, que é o Código Florestal. Então, essa primeira também distinção que precisa ser feita. Senão você vai qualificar todo este número como atividade ilegal, isso não se presta ao bom debate, porque não é verdade. Nós temos aqui que colocar as coisas como elas de fato são. Com relação à negociação comercial, nós temos aqui muitos pontos a nosso favor. Cito mais um, que tem sido levantado, na minha opinião, de maneira equivocada, quanto o tema dos defensivos agrícolas, ou para alguns os agrotóxicos. A Europa, os países da Europa, usam muito mais, mas muito mais agrotóxicos do que o Brasil, na quantidade de quilos por hectare. Muito mais. Nós não somos nem de longe o país que mais utiliza. E estamos sendo rotulados como um país de agrotóxicos, quando eles, na verdade, é que têm uma utilização de agrotóxicos e produtos para controle animal, etc., muito mais intenso do que nós. A nossa é muito mais orgânica, muito menos forte em termos de uso de agrotóxicos por hectare. Agora, quando você calcula o volume total, nós somos muito maiores do que os países. Então, se você somar tudo, o volume total de agrotóxico ou de defensivo utilizado, é claro que nós utilizamos mais do que a França. O território brasileiro é muito maior do que a França. Então não é esse o cálculo correto a ser feito. Pois não. Josias. Ministro, Josias novamente. Eu queria lhe perguntar o seguinte: a despeito de todas as informações que o senhor dá,
o desmatamento vem crescendo aí nos últimos 7 anos, não é coisa só desse governo, vem desde o governo de Dilma Rousseff. Esse problema dos agrotóxicos, o senhor está dando a explicação, mas a visão que se tem no exterior é diferente. O que eu quero saber é o seguinte: o Brasil vai ser muito mais cobrado agora, depois desse acordo firmado entre Mercosul e União Europeia. O que é que o senhor pretende fazer para desfazer esta imagem que o governo brasileiro tem no exterior? Que providências o senhor pretende adotar? Bom, José, você tocou num ponto fundamental, que é o tema da comunicação. Nós realmente não temos receio de cobrança nenhuma, como eu disse, tanto do ponto de vista de cobertura vegetal, atividade equilibrada na nossa agropecuária, feita de forma sustentável, todos esses temas e outros que poderíamos falar aqui, o Brasil não tem receio da cobrança, porque faz um excelente trabalho. O que nós temos receio é da campanha difamatória que fazem contra o Brasil. Fazem algumas nações estrangeiras por interesse comercial, porque usam esses temas como barreira não tarifária para atrapalhar o produto brasileiro. Usam, infelizmente, ONGs brasileiras em parceria com ONGs estrangeiras, porque aqui está sendo fechada a torneira do dinheiro que antes corria solto para elas, e lá fora, portanto, para ajudar na campanha da sua colocação aqui, fazem reverberar lá fora as mentiras que são ditas também aqui dentro. Infelizmente é uma campanha que faz um desserviço ao brasileiro. Aliás, eu lamento que tenham tantos brasileiros engajados em denegrir o seu próprio país no exterior, para benefício próprio, para que fluam recursos para os seus interesses, para suas palestras, para os seus seminários, para os seus congressos, para patrocinar os seus estudos. Eles fazem, expondo o Brasil no exterior, de alguma forma conseguir angariar recursos lá fora ou aqui dentro. Então, isso é um desserviço. O que nós vamos fazer, na verdade? Estamos montando uma campanha de comunicação que diz nada mais do que a verdade. Expõe exatamente as questões da forma como elas são. Fazem a diferenciação necessária, portanto, entre as versões que são disseminadas de maneira equivocada, muitas vezes de propósito e algumas de boa fé, mas, enfim, prejudicam o país, porque são versões equivocadas. Ao confronto, portanto, das versões com os fatos. Quando esta campanha tiver bem posta, esse esforço de comunicação, em que se confrontam as versões com os fatos, o Brasil deve se sair muito bem. Para isso, uma campanha de comunicação no exterior é importante, viagens dos ministros de Agricultura, de Meio Ambiente, ministros de Relações Exteriores, fóruns internacionais para levar as informações, o que, infelizmente, não tem a mesma proporção do resultado que vai ser feito de forma imediata, porque nem sempre as questões são colocadas, seja pela imprensa ou por esses organismos, essas ONGs no exterior, de forma correta, porque eles não querem mostrar muitas vezes qual é a realidade. Ficam distorcendo os fatos, muitas vezes, para fazer esse alarmismo, essa campanha contra o Brasil. Ora, por questões de captação de recursos, por seus patrocínios, por seus projetos, ora, porque disfarçam uma barreira não tarifária comercial contra a agricultura brasileira, que é extremamente eficiente, que produz bastante, produz com qualidade e produz de maneira sustentável. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mais uma vez, obrigado por ter atendido ao Jovem Pan, bom trabalho. Obrigado a vocês todos. Muito obrigado, bom dia.